Gente, hoje é uma receita que eu trago para vocês que nós vamos aprender a fazer juntos. Eu gosto muito de empanadas, a gente conhece muitas argentinas, mas a gente sabe que tem inúmeras variedades pelos diversos países da América Latina até a Espanha. Então é uma receita muito gostosa, vamos aprender a fazer? Então aqui, gente, para este começo eu já pesei tudo, então os ingredientes eu vou falando, mas vou deixar na descrição também. Aqui nós temos 500 gramas de farinha de trigo. Ainda ficou um pouquinho aqui no fundo da nossa tigela. Eu tenho aqui uma xícara de água que eu vou amornar. Aqui na panela onde está a água, pessoal, eu vou adicionar 10 gramas de sal. Essa água aqui, pessoal, a gente vai fazer um escaldado. Eu não vou deixar essa água ferver, mas eu quero dissolver esse sal. Vamos deixar ela ficar morna. E aí, galera, eu vou entrar com 100 gramas de banha de porco, porque a banha de porco, conforme ensinado, traz um sabor completamente especial para essa receita. Então, aqui eu tenho 100 gramas de banha de porco que eu vou dissolver aqui na água, ok? Ó, gente, então vai ficar assim, a água não precisa ferver, ok? Ela tá quente, mas não ferveu. Então foi o tempo suficiente para derreter o sal e a banha de porco. Agora a gente vai adicionar aqui na nossa farinha. Pode adicionar toda de uma vez, que já é a conta, já é a medida. E a gente vai misturar essa farinha até formar uma massa. Bem, gente, aqui já não deu mais para mexer com a colher. Então a gente vai meter a mão na massa. Eu não quero que tenha grumos de farinha aqui, então a gente vai mexer até incorporar toda a farinha com a nossa gordura e o sal. Então veja que ela vai ficando uma massa no princípio bem elástica, e quando já não der para mexer aqui no refratário, a gente vai passar a massa para a bancada. Bem, gente, aqui eu tirei ali do refratário só para dar uma alisada maior na massa aqui na bancada. A bancada, obviamente, limpa. Eu estou dando só uma leve sovada nela e a gente vai descansar essa massa. Então vou agora enrolar ela num... Olha que linda que fica essa massa, gente. Fica incrível. No começo, como ela ainda não descansou, ela não fica a ponto de abertura. É por isso que ela precisa descansar pelo menos 1 hora na geladeira para que a gente consiga abrir essa massa. Bem, galerinha, pro nosso recheio principal, eu vou fazer dois. Vou fazer um pouco de carne moída e um pouco de frango. Então, para começar a nossa carne moída, eu quero uma panela bem quente, porque eu quero que essa carne fique dourada e que ela não junte água. Então, já tirei inclusive a minha carne moída da geladeira há algum tempo para ela ficar a temperatura ambiente. Ainda assim a panela não está como eu queria. Vamos entrar com a nossa carne. Só a carne e alguns temperos que a gente vai utilizar. Aqui eu vou utilizar cominhos e vou utilizar também pimentão doce, ok? Que são os principais temperos que é utilizado no recheio tradicional. Então, basicamente, isso aqui é um recheio tradicional que eu estou fazendo. Para quem gosta, pode adicionar uva passa. Eu gosto, mas não vou adicionar. Então, vamos lá dourar a nossa carne. Então vamos lá com os nossos temperos. Vou entrar com sal, pimenta preta moída na hora. Vou entrar com os nossos cominhos. Eu gosto muito de cominho, então quem não gosta muito pode colocar menos. Vou entrar com o pimentão doce ou páprica doce. E vamos seguir. Gente, enquanto a carne está ali fritando, terminando de refogar, a gente vai picar 2 cebolas.
Nesse caso aqui eu estou utilizando 2 cebolas grandes, mas originalmente é praticamente a mesma quantidade de cebola para carne. Então quase, se fosse seguir a risca, seriam 500 gramas de cebola para 500 de carne. Ali eu estou utilizando 500 gramas de carne. Mas aqui, bem, gente, a cebola, se você preferir, pode passar ela no processador, se você quiser ela bem fininha. Ou você pode cortar ela em cubinhos bem miúdos, da forma que a gente faz para vinagrete. Então a gente corta ela ao centro, depois corta novamente e simplesmente a gente vai picar ela assim, finamente, para ela ter mais ou menos essa espessura, até para ficar mais fácil também. E agora o que eu vou fazer é terminar de picar essa cebola, retirar a carne e refogar a cebola até ela ficar transparente. Gente, voltando aqui para nossa panela, vou adicionar um pouquinho de banha de porco para refogar a cebola. Como eu disse, a banha de porco nessa receita ela dá um sabor super especial. Vou entrar com a cebola picadinha. E agora a gente vai mexer essa cebola aqui até ela ficar transparente, translúcida. E aí a gente volta com a carne. Gente, como eu gosto de picante, eu vou entrar aqui na minha cebola com meia pimenta dedo de moça. Nesse caso eu estou utilizando a verde picadinha. Gente, aqui para de frango, super fácil, tá? Eu cozinhei um peito de frango pequeno e adicionei aqui 3 colheres de cream cheese light, ok? E aí vou adicionar sal e pimenta do reino, nada mais que isso. Talvez eu adicione um milhozinho também, mas por hora é só. A gente, aqui do nosso de carne, já voltei com a carne, já misturei com a cebola, aqui tá pronta, eu vou reservar. E aqui, galerinha, se vocês verem, eu tenho aqui 3 batatinhas pequenas, porque também vai fazer parte do nosso recheio junto com a carne, mas eu não vou juntar agora, somente na hora de confeccionar, de montar na verdade. Agora eu vou escorrer essa água aqui, a batata já está cozida em cubinhos também, e aí eu vou utilizá-la na hora da montagem, mas por hora a gente reserva todos os recheios de forma separada. Gente, então para o nosso recheio de frango, como eu já falei os ingredientes iniciais de tempero, eu coloquei oréganos, coloquei páprica, um pouquinho de picante, um pouco de doce e acrescentei o nosso milho, que não podia faltar, e o nosso recheio de frango também já está pronto. Ó, gente, aqui a nossa carne eu já deixei ela reservada, então eu acrescentei aqui na nossa carne azeitona, eu acrescentei aquela batata que eu mostrei e eu acrescentei 3 ovos cozidos picados. Não sei se vocês já notaram, mas quando a gente come uma empanada, a gente consegue ver esses ingredientes. Então aqui eu não vou misturar. E aí, a hora de fechar a empanada, eu vou colocando as colheradas, para que quando a gente morda, depois a gente possa ver esses ingredientes na nossa empanada. Gente, então passado 1 hora, a gente vai começar a abrir a nossa massa. Polvilhar pouca farinha aqui na mesa, um pouquinho sobre... Na mesa não, né? Sobre a bancada. Um pouquinho aqui sobre a massa também. Já vejam que ela já tem uma textura diferente, que agora ela já estica. Então é isso que a gente precisa. Cortar essa massa ao meio para facilitar. Vou dividir ela em 2. Vamos aqui ordenar essa massa para ficar mais fácil de abrir. Vou pegar meu rolo, se você preferir na máquina, fiquem à vontade. Então, para a gente abrir aqui no meio da massa, a gente vai com o nosso rolo para frente e do meio para trás. Então, a gente vai para frente, para trás. Espalhando sempre a farinha. Vamos tentar deixá-la mais quadradinho aqui possível, para ter um formato mais fácil aqui na abertura e logo depois para a gente poder cortar também. Aqui até forcei demais. Então, vamos lá. Eu quero mais ou menos, pessoal, essa espessura de 3 milímetros mais ou menos. Outra coisa importante, gente, enquanto nós abrimos aqui, a gente precisa já deixar o nosso forno
No meu caso aqui eu vou deixar 250 graus sem o dourador. A gente precisa de um forno bem quente. E a nossa massa já está quase pronta ali na espessura para a gente começar a fechar. Gente, minha massa já está na espessura que eu quero, de mais ou menos 3 milímetros, é uma espessura bem fina. Eu tô sem um cortador, então eu vou utilizar uma base aqui para servir de base, então vou fixar bem. O que você pode fazer nesse caso, assim como eu, é vir com uma faquinha e seguir fazendo a volta. Então tiro aqui. Já tenho aqui a nossa primeira. A gente vai dar uma leve esticada nela. E agora a gente já começa a moldar. Vamos lá fazer um centrinho aqui pra gente colocar nosso recheio. Então aqui tá bem no capricho. Vamos começar por cima, fechando. Caiu o recheio. E a gente vem para as laterais, dando uma leve apertadinha. E aí a gente vai fechando. Fui bem generoso, acho que até demais aqui. Apertou, apertou. A gente dá uma puxadinha, porque a gente vai ainda, lembrando que dá aquela enroladinha aqui na ponta, para que fique bonito. Então, vamos lá tentar, né? As primeiras, gente, elas não vão sair as mais bonitas do mundo, mas com a prática, ó, você com os 3 dedos, você junta, faz a dobrinha, junta, faz a dobrinha, até chegar no fim. Então a gente tem a nossa primeira, ainda tem uma rasgadinha aqui no fundo, vamos fechar isso. Bem, tá aqui a nossa primeira e já mostra as outras. Gente, aqui nesse momento eu estou fazendo nada mais que pincelar ovo batido com água por cima das nossas empanadas. O forno já está pré-aquecido a 250 graus e essas empanadas vão ficar no forno mais ou menos 50 minutos. Então tenham atenção com o forno para não deixar o dourador ligado. Gente, tirei elas do forno agora. Ficaram assim bem bonitinhas. E de sabor também tão incríveis. Agora façam em casa e me contem se gostaram.